Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por esse momento oportuno. Quero compartilhar com a igreja o versículo central da Bíblia. João 3, o versículo 16. Deus já tem falado conosco. Ele vai falar um pouco mais. Eu falo com plena certeza. Por que eu digo plena toda certeza? Porque eu não sou o autor dessa palavra, o Senhor Jesus Cristo. João 3,16. A igreja cantou? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo talvez seja o versículo mais amado da Bíblia. Como ele disse, ele centraliza a Bíblia, 66 livros da Bíblia. Este versículo ele se torna talvez o ponto principal, porque ele traz de uma forma o amor de Deus, de uma forma abrangente, mas também nos traz o seu juízo, que muitas das vezes ouvimos falando somente do amor de Deus e deixamos uma parte deste versículo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Eu quero falar do amor de Deus, compartilhar com a igreja da forma pelo qual Deus o permite, porque se não fosse pela misericórdia dele, a compaixão, nem aqui estaríamos. É uma realidade que o apóstolo Paulo nos diz que por nós mesmos, 2 Coríntios 3,5, que não temos capacidade nem mesmo para pensarmos. Ou seja, tudo provém de Deus. Aqui o famoso Nicodemos, fariseu, doutor da lei, ele almeja falar com o Senhor Jesus Cristo e observa uma questão que este homem, talvez amedrontado, governado em relação ao restante do fariseanismo, e porque a Bíblia diz que ele foi de noite ter com o Senhor Jesus. E aquele homem conhecedor, totalmente instruído, e interroga Jesus Cristo. E Jesus lhe esclarece em relação ao renascer, que se de maneira alguma não renascermos, não veremos, não entraremos no reino dos céus. É uma realidade. João 3,16 é tipo que uma gota de água pudéssemos ver o universo, o mundo todo. Que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Ele amou o maior grupo, de tal maneira, que tal maneira é essa que o apóstolo ele não conseguiu uma palavra apropriada para poder expressar. A cartilha dos crentes, a gente vemos ali em relação, a gente estudar em relação do amor, há alguns tipos de amor. Amor Eros, que é de homem para mulher, de mulher para homem, o amor filho, de pai para filho, de igualmente, o amor ágape, o amor de Deus. Aqui se encontra em 1 Coríntios 13, que é o amor que tudo suporta. Ou seja, Deus ele nos ama tanto que Ele deu o seu Filho único, o melhor, para que todos aqueles que nele creem permaneçam com Ele, vivam a vida eterna, vida com abundância. Mas este amor tem um preço. Todos aqueles que rejeitam o amor de Deus ficarão uma eternidade separados de Deus. E a palavra de Deus nos diz que viver separado de Deus é insuportável.
Por isso, eu observando, eu analisando, o tipo que eu posso ver no princípio, quando Deus diz a palavra, que Ele criou tudo através de sua palavra, através do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que a palavra diz que o Espírito Santo lhe deu vida. E Ele criou os céus, os seus exércitos, e a Bíblia apresenta Ele criando tudo na total e plena perfeição. E até mesmo os anjos, segundo a sua imagem. E ali a gente vemos que um ser pelo qual a Bíblia nos relata em Ezequiel 28, aquele que tinha uma posição de destaque, era o protetor da guarda, aquele que andava sobre as pedras afogueadas. E só que a glória que era devido a Deus, ele estava derrubando. Enganou a terça parte dos anjos, mas eu vejo uma questão do amor de Deus, para que Deus usou com ele, de misericórdia. Porque Ezequiel 28 nos diz que no princípio ele era perfeito. E João 8,44 diz que ele peca desde o princípio. Parece uma controvérsia, mas não é. Ou seja, se no princípio ele era perfeito e ele peca desde o princípio, ou seja, Deus me deu um tempo determinado para que ele pudesse se arrepender. Mas ele não, ele deixou aquilo crescer em seu coração e fluía. Aquilo pelo qual ele almejou ser igual a Deus. Eu ouço pessoas dizendo por aí que ele queria ser mais. Eu não encontro uma passagem na Bíblia onde diz que ele queria ser mais. A única referência é Isaías 14, que diz que ele queria ser semelhante ao Altíssimo, subiria as mais altas nuvens, acima das estrelas de Deus, e seria semelhante ao Altíssimo. Ele, sabendo que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, pode todas as coisas, sabe de todas as coisas, pode estar em todos os lugares. Deus tem o único que tem a forma criadora de forma alguma. A Bíblia diz que ele é muito sábio, mas sábio era que Daniel. E não há segredo do homem pelo qual ele não conhece. O Senhor Jesus Cristo nos relata novamente em Mateus 16. Ele tem de tudo a nosso respeito. Desde o princípio ele está aqui. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele está nos conduzindo. Tem preparado uma cidade, uma morada eterna, mas é somente para aqueles que o amam. A realidade é essa. O preço foi pago, um alto preço para que pudéssemos estar aqui, e muitas das vezes deixamos de valorizar aquilo de melhor que Deus nos tem dado, o seu Filho único. Ou seja, tudo que ele tinha de melhor no céu, ele entregou e ofertou em toda a humanidade. Prosseguindo, aquele ser, ele, quando Deus faz o homem, a imagem e semelhança de Deus, que a Bíblia diz que se havia um homem que era 100% santo, parecia plenamente com Deus, era Adão. A Bíblia diz que ele era santo antes do pecado. E aquele homem, ou seja, eu observo uma questão que ele não foi totalmente cuidadoso. Porque a palavra de Deus nos diz que era para ele cuidar de tudo ali, cultivar o jardim, e era ele a responsabilidade de cuidar da sua esposa. Mas, e quando ela se encontrava somente com a serpente? Onde estava Adão? A responsabilidade que lhe foi incumbida, foi lhe atarefado, mas ele não cumpriu de total maneira. Então, aquilo pelo qual o que o ungido almejou no seu coração, e nasceu no coração do homem. Como ele será semelhante a Deus. E o homem recebeu. Muitas das vezes isso aí é conosco nos dias de hoje. Uma pessoa começa a ser usada por Deus e já começa, talvez, como dizer, ele sobe ao púlpito, ele tem diversas oportunidades, é convidado para pregar a palavra de Deus, ele se sente talvez um semideus. Ele puxa agora aquilo que é devido a Deus para si próprio. E o homem aceitou e aconteceu aquilo pelo qual todos sabemos, mas a gente vemos, havia o favor de Deus a expulsar o casal do jardim do Éden, para que ele não comesse do fruto da árvore da vida.
Imagina comigo um Adão, uma Eva, hoje, aqui nos nossos dias, o primeiro casal vivendo aqui. Porque a palavra nos diz que se eles comessem do fruto da árvore da vida, eles viveriam para sempre, eles não morreriam, não experimentariam essa morte física que todo ser humano está sujeito, a não ser aquele que há de ser arrebatado. Então a Bíblia diz que o Senhor ali expulsa e para que ele não comesse. Eu imagino um Adão talvez aqui vivendo, se Deus não lhe fizesse esse favor, não amasse de tal forma, não expulsasse, ele andando nos nossos dias aqui, talvez com 6.000 anos aproximadamente, talvez repleto de enfermidade, a pele somente osso, dá um passo, talvez o osso da perna ali quebrar, mas Deus é tremendo. Só que muitas das vezes a gente não paramos para analisar, não observamos o cuidado específico que Deus tem para conosco. Deus fala de diversas formas, na secretária, sabe? Ele fala até mesmo nas coisas existentes, na natureza. Por exemplo, como poderei ver a Deus? Observando o meu irmão que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando eu olho no espelho, eu me vejo a mim mesmo, eu vejo a imagem e semelhança de Deus, eu vejo Deus. É uma honra servir a Deus. E segue a história, a gente vemos ali Deus tentando trabalhar com o homem, fazendo com que o homem andasse nos caminhos dele de uma forma totalmente carinhosa, mas o homem ele não conseguiu entender os planos de Deus. A gente vê um povo que fica cerca de 400 a 430 anos ali cativo no Egito. Deus levanta um homem chamado Moisés para tratar com aquele povo, libertar da escravidão. Vai e liberta aquele povo, eles andam no deserto com um coluna de fogo, a nuvem sobre durante o dia para que o sol escaldante não viesse e aquecer, queimar talvez a sua pele. Deus abre o mar vermelho, imagina comigo, você passando no mar vermelho ali, aquela multidão e talvez aquelas paredes ali à sua volta e a incredulidade talvez sendo semeada ao coração, mas Deus sempre tem uma pessoa específica pelo qual ele coloca como guia para conduzir o seu povo. E aquele povo atravessa ali o mar vermelho ali, e depois ele entra na outra terra ali, e aquele povo, eles começam a escarnecer, eles começam a sentir saudade, almejar a cebola do Egito, do túmulo, querer morrer até mesmo do Egito ali, mas nós não, nós nascemos de novo, eu creio. Então, somos conduzidos por Deus. E segue a história, a gente vê que Deus, de tal forma, ele não conseguiu vocacionar o coração do homem para que o homem andasse na perfeição pelo qual Deus almejasse. Não que Deus não pode, mas o homem, ele desde o seu princípio, tanto faz anjos como homem, ele nunca foi preso, feito de uma forma, como dizer, preso ao querer de Deus, um ser robotizado, com seu livre total arbítrio. A pessoa vai para o céu se ela quiser, mas também se ela quiser, ela vai para o inferno. O caminho é Jesus Cristo, essa é a realidade. Aqui estamos para falar as coisas pertencentes ao reino dos céus. O que adianta pegar e encher a igreja somente de bênçãos? Deus vai dar isso, aquilo, se na verdade Deus não está falando. Muitas das vezes a pessoa entra ali totalmente desejosa de ouvir a palavra de Deus, receber, e começa a ouvir um punhado, me perdoa pela palavra, um punhado de baboseira, e de repente aquilo não se cumpre na vida dela. E em vez de ela abrir o coração para receber a palavra de Deus plenamente, ela se fecha de uma tal forma. Ezequiel 3 nos diz ali o seu versículo 18 e 20, que quando vemos uma pessoa pecando para a morte e não repreendermos, não alertarmos ela em relação ao seu pecado, seremos responsáveis pelo sangue dela. Também o apóstolo Paulo nos diz em Atos 20, seu versículo 27, e ele nos diz, portanto, nos dias de hoje eu vos protesto que eu estou limpo do sangue de todos, porque eu nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único para que todos aqueles que nele creram não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ou seja, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado da morte. Assim a morte passou a reinar sobre todos os homens, por isso que todos pecaram. Todo ser humano carrega uma maldição sobre si, que é essa maldição que lhe chama morte.
como eu lhe disse, a não ser se passar pelo processo do arrebatamento. Aqueles que se encontram na presença do Senhor Jesus Cristo, lute até o fim, com toda força, aquilo que Deus lhe deu. Ama a Deus de todo o coração, de alma e espírito, primeiramente mais do que tudo. Mais do que sua esposa, mais do que seu esposo, mais do que seu filho. Ame a Deus, dedique a Ele totalmente a sua vida. Respire a Deus, viva para Deus. Porque assim, somente dessa forma, você não será sucumbido, você não será frustrado, você terá um caminho, sabe, um lugar de plena esperança, paz. Sabe, quando paramos e ouvimos nossa alma, nosso coração, e damos ouvido o que ela nos diz, o que ela nos diz? Ei, eu estou aqui no mundo, um reino decaído, repleto de trevas, onde uma maldade me cerca. Me conduza para um lugar de descanso eterno. É isso que a alma do ser humano lhe clama, lhe almeja. E observando, eu vendo aqui, eu vejo que Deus, com toda a sua glória, ele não precisava ter descido do céu. Ele se fez carne, ele passou esse processo tudo, desceu aqui na terra, ele nos experimentou nossas dores e fraquezas. Hebreus capítulo 4, seu versículo 15 nos diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas entanto ele não excedeu. Tudo aquilo que você passou, tem passado, Jesus passou por isso. Ele tente. Ele está à presença de Deus, intercedendo por nós, aquilo pelo qual se encontra em 1 João 2:1, meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecais, lembre-se, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo justo, um advogado, somente o Senhor Jesus Cristo. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Eu glorifico a Deus porque um dia Ele me chamou para que eu pudesse estar na presença dEle. O ano de 2015, eu creio que foi o pior ano da minha vida. Sabe, um ano que eu desejei de várias formas morrer. Se bem que mais a fundo assim, eu vejo. Não me veja como hipocrisia, porque eu quero encontrar com o Senhor. Porque o dia que eu passar dessa para outra, eu vou estar livre desses males. E o apóstolo Paulo diz que para mim viver é Cristo, morrer é louco. Eu almejo estar para o Senhor, porque isso é muito melhor. Aquilo que se encontra em Filipenses 2, que Deus nos diz pela sua palavra, através do Espírito Santo, pela boca do apóstolo Paulo, que ele sendo na forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. A palavra diz que Jesus era um homem totalmente dedicado à obra de Deus, embora era 100% homem, 100% Deus, mas na pessoa de homem, era uma pessoa que tinha um coração inteiramente voltado para Deus. Eu fico assim, escandalizado quando eu vejo pessoas colocando obstáculo para poder fazer a obra de Deus, para buscar a Deus, colocando empecilho, dizendo que não pode, porque tal pessoa me prende, o problema é sua esposa, o problema são os filhos. Ei, ninguém pode me impedir de servir a Deus. Somente nós mesmos podemos impedir Deus que age em nossas vidas. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo, ele falando com Nicodemos, e ele disse que ele não veio para julgar, mas para salvar. Ou seja, portanto, Deus deu um presente que... Aquilo que o apóstolo Pedro diz, em 1 Pedro 1, 15, 16, 1, 16, 17 e 18, que nos diz que nós não fomos comprados com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fossem resgatados da vossa vã maneira que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o sangue precioso de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, foi pago um alto
preço. Que preço é esse? O sangue da única pessoa santa, do próprio Deus. Sabe, o amor dele é tremendo, que ele derramou até a sua última gota de sangue, para que pudéssemos estar aqui hoje nos lugares privilegiados, lugares de destaque nas regiões celestiais. Para o mundo, muitas das vezes, somos reputados como louco. É como diz o apóstolo Paulo, talvez como lixo para este mundo. É porque o mundo não conhece ele, por isso ele não nos conhece. Jesus Cristo nos diz em João 15 ali, que, ou seja, melhor 16, que o mundo nos odiaria porque não conhece ele. O mundo aborreceu ele, também nos aborreceria a nós. A gente vê essas festejanças aí, que o crente verdadeiro, ele não se envolve. Aquele que verdadeiramente ele nasceu de novo, ele não entra nesses caminhos. Muitas das vezes as pessoas querem negar, não, a carne foi fraca, né? Muitas das vezes a pessoa não se prepara. Depois é o momento de lágrimas. Como dizer, por que não se preparou? Teve um tempo específico, totalmente vazio, pelo qual Deus deu. Assim é o arrebatamento, que a Bíblia diz que no abrir e fechar de olho, ao ressoar da última trombeta, que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão corruptível, nós seremos transformados. Ganhamos um presente para abraçar o Senhor Jesus Cristo, que é o único caminho, o único que pode nos levar até a Deus. Ele próprio diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, o Pai está em mim. Olhe para mim. Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual estava proposto o gozo, suportou a cruz, desprezando a afronta. Aquilo pelo qual o apóstolo Pedro, quando ele caminhava sobre as águas, a dúvida talvez entrou em seu coração, e ele caminhando em direção ao Senhor Jesus Cristo, ele começou a se afundar. Mas ele olha para o Senhor Jesus Cristo: Senhor, socorre-me. Muitas das vezes falta para nós. Não pedimos o socorro de Deus, a proteção. Talvez queremos bater no peito. O único que eu vejo é o Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê a mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a fonte da água da vida. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Eu vim para que tenha vida com abundância. Eu sou aquilo pelo qual se encontra no Evangelho de João, e o Evangelho do Filho de Deus, seu capítulo 1, seu versículo 9 em diante, nos diz que ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. São os tais que não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem do varão, mas da vontade de Deus. Romanos capítulo 8, seu versículo 31 em diante, é o texto em diante. Ou seja, umas palavras tremendas. Sabe, que nos mostra a aprovação que devemos passar, mas também nos mostra o amor de Deus. Nos relata que diremos, pois essas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Ele não poupou nem o seu próprio Filho. Ele vai nos poupar se não andarmos no caminho dele. Não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica, que os condenará. É Cristo que ressuscitou dos mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, o perigo, a nudez, a espada? Nada nos pode separar do amor de Deus. Quando dizemos que algo nos separou de Deus, não, é nós mesmos. Aquilo que se encontra em Isaías 59, 1 e 2, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, não sou ouvido, agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados, e cobre o seu rosto e vós para que vos não ouça. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Hebreus 12, 29, Deus é um fogo consumidor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos cair nas mãos dele, mas de uma forma que
Não segundo a ira dele, mas segundo a sua misericórdia. Porque quando caímos na mão dele para que ele possa nos corrigir, nos disciplinar, é segundo a sua misericórdia. Há um cuidado especial para conosco. Há uma mudança, nós falarmos, temos que fazer uma entrega total. Ser crente verdadeiramente, não brincar de ser crente. Glorificar o nome dele, independente das circunstâncias. Se for preciso, faça como o apóstolo Paulo diz ali em 2 Timóteo, nos seus últimos minutos de vida ali, talvez, capítulo 4, versículo 7 e 8, ele nos diz: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem sua vida. Eu quero apresentar algo aos irmãos, pelo qual eu apresentei na escola bíblica, e que ele incomoda. O reino de Deus, os céus, a cidade santa, é o lugar onde não entra pecado. Apocalipse 21, versículo 27. Nada de impuro entrará ali. Os anjos ficarão nas suas portas, nas suas portas, receberão dando as boas-vindas. Talvez aquilo se encontre em Mateus 25, versículo 34, dizendo: vinde bendito, meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, algo carinhoso, saudoso. Mas a nossa vida para com Deus é tipo Deus fazer um livro, um pequeno livro com 4 folhas. As suas folhas, a primeira dourada, a segunda preta, a terceira vermelha, a quarta branca. O dourado, ele tipifica a casa de Deus, um lugar de plena perfeição, repleto de glória, somente para aqueles que lavaram remido de sangue do Cordeiro. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, que nos diz: mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Gênesis 17, 1, quando ele faz o convite a Abraão e diz: anda em minha presença e ser perfeito. Hebreus 12, versículo 14, nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A leitura devocional em Romanos 12, versículo 1 e 2: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas não conforme com este mundo, transforme-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A casa de Deus, um lugar de perfeição, plena glória, onde não tem imperfeição. O segundo, o nego, os nossos pecados, pelo qual se encontram. Aquilo que se encontra em Zacarias 3, que mostra Josué e Satanás, a presença de Deus. Josué representando a igreja de Jesus Cristo, mas com suas vestes manchadas, um processo de transformação, e Satanás a figura do acusador. No dia a dia, é um tribunal diário perante Deus. A gente vemos a passagem de Jó, que sem ele andando ali vacilante, Satanás leva perante Deus e consegue fazer com que Deus permita que ele toque na vida de Jó. Imagina nós, somos totalmente diferentes. Eu não me consigo comparar, talvez, nos 5% da pessoa de Jó, de forma alguma, porque a Bíblia diz que ele era reto, temente a Deus e se apartava do mal. Hoje há uma influência muito grande mundana na televisão. O autor da Bíblia pentecostal, Donald Stanton, ele diz que é um perigo para a nação brasileira. A gente vê isso que é uma realidade. Devemos saber diferenciar, mas o mundo pode estar dentro de casa. E o pecado, ele nos impede de chegar até Deus. Mas o terceiro que abre essa página vermelha é o sangue precioso de Jesus Cristo. Quando o pão, ele olha na sua pessoa, ele vê que o sangue de Jesus Cristo foi derramado na sua vida, a misericórdia de Deus, ele enxerga o sangue. Ele vê que você foi purificado e que Jesus perdoou os seus pecados, ou seja, Deus perdoou através de Jesus Cristo. Aquilo que se encontra, volta em Zacarias 3.
a lista que ele apresenta Deus de acusação. Eu imagino Deus pegando e falando, daí Satanás, dessa lista aqui de João, de José, olha, meu filho morreu por ele, o preço dele está pago, a salvação dele, ou seja, ele não está mais em débito, eu morri por ele, eu salvei. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E Abraão, ou seja, você está livre. Aquilo que Jesus disse, está consumado. Você está livre. Há um preço a pagar, ou seja, tome a sua cruz a cada dia, renuncie-se a si mesmo e siga ao Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de fazer uma oração.